Pessoal, complicações pós-infarto. A gente tem arritmias, complicações hemodinâmicas, complicações mecânicas, complicações tromboembólicas, que a tromboembólicas eu já falei aqui das indicações de anticoagulação, dor torácica recorrente e pericardite pós-infarto. Tem bastante coisa aí para a gente prestar atenção. Arritmias. Se o paciente faz algum ataque arritmia sustentado na fase aguda do infarto, mesmo que seja FA, ataque supra, qualquer coisa, na fase aguda do infarto, a indicação é cardioversão elétrica. E bradicardia com hipotensão na fase aguda do infarto, a indicação é marca-passo. Tá? Então, a gente tem vários taquiarritmias e extrassistolia que podem acontecer na fase aguda do infarto. Eu vou falar aqui só o principal, né? Extracístoles ventriculares são comuns na fase aguda do infarto, não requer tratamento. FA, a gente tem que cardioverter, é um critério de mau prognóstico no infarto. Cardioversão elétrica ou amiodarona, se o paciente já não tiver na fase aguda, né, já tiver sido reperfundido, não tiver mais com dor, se fizer uma FA, você pode até fazer amiodarona, tá? Anticoagulação, controle da frequência. O ritmo ventricular acelerado, como eu já falei, é uma arritmia benigna. A gente pode só, se o paciente tiver sintomático, ficar hipotenso, a gente pode fazer atropina para aumentar um pouquinho a frequência cardíaca. TVNS, isso é importante, pessoal. Taquicardia ventricular não sustentada. Aqueles episódios de TV fugazes no eletro. Na fase aguda, menos de 48 horas, eles não são indicadores de mau prognóstico, são provavelmente por isquemia. Você tratou a isquemia, vai resolver. Se o paciente ficar fazendo TVNS após 48 horas, aí sim é critério de mau prognóstico. Esse paciente tem que ser encaminhado para o estudo eletrofisiológico para ver se tem indicação de um cardiodesfibrilador, tá? Taquicardia ventricular monomórfica sustentada, tá? Se o paciente fizer uma taquicardia ventricular sustentada, o que acontece pouco essa é uma manifestação mais rara na fase aguda do infarto, mas esse paciente tem indicação de CDI. Geralmente é o paciente que evolui com disfunção, então esse paciente já vai ter indicação de cardiodesfibrilador, tá? Uma taquicardia ventricular polimórfica, ela é mais comum e geralmente ela é induzida por isquemia, tá? Então, sim, na fase aguda, TVNS, taquicardia ventricular polimórfica, que é aquela taquicardia com QRS de várias morfologias, ela geralmente é isquêmica, a gente trata a isquemia, geralmente melhora. A taquicardia ventricular monomórfica, ela está mais associada à disfunção, à área cicatricial do infarto, então ela vai causar mais problema no futuro, provavelmente esse paciente vai ter indicação de CDI, tá? Fibrilação ventricular, o paciente que fibrila na fase aguda do infarto. Fibrilação primária, que a gente chama, né, que é na fase aguda. É a causa mais comum de morte pré-hospitalar, é aquele paciente que infarta, fibrila em casa ou antes de chegar ao hospital, ele não consegue tratamento e é a causa principal de morte, tá? Então, essa FV primária, se o paciente conseguiu chegar no hospital, ele chega e fibrila, a gente vai reverter esse paciente, vai tratar, e essa fibrilação isquêmica, ela não altera o prognóstico a longo prazo. Já se a fibrilação ventricular ela é secundária, ela está associada à disfunção, ao choque cardiogênico, é uma fibrilação ventricular mais tardia, depois de 48 horas, aí ela já não é mais isquêmica, ela vem junto aqui, caminha junto aqui com essa taquicardia ventricular monomórfica sustentada. Esse paciente a gente tem que pensar em cardiodesfibrilador também, tá? Então, pessoal, indicação de cardiodesfibrilador, já que a gente falou das taquiarritmias. Qual é o conceito que a gente tem que ter na cabeça para indicar o cardiodesfibrilador no paciente pós-infarto com supra? A gente tem que ter o conceito que esse paciente, a gente tem que esperar na maioria dos casos, tá? A gente vai tratar o paciente que tem disfunção, que é a indicação aqui, ó, 30%, 35% de fração de ejeção, se ele tem isso no hospital, a gente não vai pegar e já vai colocar o desfibrilador. A gente vai tratar, vai revascularizar o paciente, vai tratar ele clinicamente e 40 dias depois a gente vai repetir o eco para ver se ele se mantém com disfunção, tá? Então, se o paciente após 40 dias pós-infarto, com terapia otimizada para insuficiência cardíaca, ele se mantiver com uma fração de ejeção abaixo de 30% ou com uma fração de ejeção abaixo de 35% e sintomático, aí ele vai ter indicação de cardiodesfibrilador, tá bom? Quando que a gente vai indicar o cardiodesfibrilador mesmo antes de 40 dias? Se o paciente tem uma arritmia ventricular instável, após 48 horas do infarto, que eu falei anteriormente,
E essa arritmia ventricular estável, ela não está associada à isquemia, infarto ou distúrbio metabólico. Tá bom? Bradiarritmias, tá? Falamos das taquiarritmias, agora bradiarritmias. Bradicardia sinusal é comum, principalmente no infarto inferior. Vocês vão ver isso na prática, né? O paciente com infarto inferior, muito frequentemente, ele chega bradicárdico, está associado à manobra vagal, tá? Ou isquemia do nódulo sinusal, a gente trata com atropina. Isso aí, depois da revascularização, tende a normalizar. Tá? BAV de primeiro grau também é comum no infarto inferior ou se a gente faz beta-bloqueador na fase aguda. Se for no infarto anterior, BAV de primeiro grau mais BRD ou algum bloqueio divisional, esse paciente vai ter indicação de marca-passo. Todas as arritmias, as bradiarritmias no infarto, os bloqueios de RAM, bradiarritmias no infarto anterior, elas são mais graves do que no infarto inferior. Tá? BAV de segundo grau, MOBIT-SUM, a gente viu que é o Wenkeba, né? O PR vai aumentando até bloquear. A gente já viu isso aí na aula de bradicardia. Se for no infarto inferior, também ele é supraessiano, geralmente é benigno. Vai tratar com atropina, marca-passo só nos refratários, tá? BAV de segundo grau, MOBIT-2, ele já vai estar mais associado ao infarto anterior. Ele costuma ser intra ou infraessiano, associado à necrose do feixe de Ries, mau prognóstico, vai ter indicação de marca-passo, tá bom? Então, as bradicardias em geral, elas estão mais associadas ao infarto inferior e, no caso do infarto inferior, elas são mais benignas, mais associadas à isquemia. Se elas vierem acompanhadas do infarto anterior, o paciente chega bloqueado com o infarto anterior, geralmente a necrose do sistema de condução é um paciente com prognóstico pior. A gente tem que ter esse conceito aí na cabeça, tá? BAVT, a mesma coisa. BAVT, às vezes o paciente chega bloqueado com infarto inferior, você trata, pode até passar um marca-passo se o paciente estiver sintomático, mas aquilo ali costuma reverter e não tem indicação de marca-passo definitivo. Se o paciente chega bloqueado com infarto anterior, geralmente é mais grave, é necrose do septo, esse paciente muito provavelmente vai evoluir para marca-passo definitivo, tá? E no infarto inferior, às vezes fica a dúvida, né? E quanto tempo que eu espero, o paciente está lá bloqueado, quanto tempo que eu espero para indicar o marca-passo definitivo? Isso aí também não está muito definido, a gente vê, isso varia até de 72 horas, tem lugares que dizem que tem que esperar até 14 dias para você indicar o marca-passo. Mas geralmente em 72 horas, o paciente de infarto inferior que chega bloqueado, ele vai reverter. Na maioria das vezes, ele reverte já quando você trata a coronária, que está muito associada à isquemia, ele já reverte o BAVT, no dia seguinte ele já está conduzindo normalmente ritmo sinusal. Tá? Bloqueios fasciculares, pessoal. Isso aí eu falei lá na primeira aula, né? BRE, bloqueios divisionais, e eles estão associados geralmente a infarto anterior, são critérios de mau prognóstico, principalmente o bloqueio de ramo direito. Infarto com bloqueio de ramo direito é muito grave, é o eletro mais grave que a gente tem no infarto, tá? Choque cardiogênico, eu não vou entrar também em muitos detalhes, é a principal causa de morte intra-hospitalar, pós-infarto, né? Paciente, qual é a principal causa de morte de infarto com supra? É fibrilação ventricular primária no paciente que não chega no hospital. O paciente que chegou no hospital, a principal causa de morte é o choque cardiogênico. Geralmente está associada a infarto anterior extenso, BA proximal, pode estar associada a complicação mecânica ou um infarto de VD, né? A gente classifica chama de choque cardiogênico quando tiver uma hipotensão, uma pressão sistólica menor que 90 e sinais de hipopressão tecidual. A gente vai confirmar a disfunção ventricular no ecocardiograma, tá? Aqui a classificação de Forte, que é bastante utilizada também para classificar o paciente com insuficiência cardíaca, né? O choque cardiogênico aqui é o Forte 4, é o índice cardíaco baixo com a pressão de enchimento capilar pulmonar alta, né? É o paciente que está hipotenso e congesto, é um paciente difícil de você tratar, né? E o tratamento do choque cardiogênico é a revascularização, aquela forma que eu falei, revascularizar, além da lesão culpada, todas as outras lesões graves coronarianas que o paciente tiver. Você vai fazer amina, dobutamina e noradrenalina. Balão intraórtico, isso é uma coisa também que vem mudando, tá? O balão intraórtico, ele não é obrigatório mais em todo paciente com infarto com supra e choque cardiogênico. Ele é
a indicação principal dele é se o paciente tiver complicação mecânica, insuficiência mitral grave ou CIV. Aí você vai passar o balão intra-aórtico. No paciente está chocado só por causa do infarto, só não, mas com um infarto anterior extenso e não tem complicação mecânica, o balão intra-aórtico ele não está mais indicado de rotina, você pode até passar dependendo do caso, mas não é uma coisa de rotina, não. E outros devices, suporte circulatório, a ECMO, né, que a gente está vendo aí usar direto para COVID, mas ela tem indicação também no paciente com choque cardiogênico refratário, tá bom? Edema agudo de pulmão, o paciente é o KILIP 3, né? O paciente pode evoluir com edema agudo de pulmão pós-infarto. A mortalidade é alta no paciente que infarta com edema agudo, 20% a 30%, está associado principalmente a infarto anterior. Principal coisa no paciente que faz edema agudo pós-infarto, a gente afastar a complicação mecânica, né? Afastar CIV, afastar insuficiência mitral aguda. Para isso, a gente precisa tem o exame físico, mas é importante a gente ter o ecocardiograma e o tratamento: oxigênio, nitrato, furosemida, morfina e dobutamina, tá? Tratamento da congestão e dobutamina para melhorar o índice cardíaco e melhorar a função ventricular. Infarto de VD, a gente falou também bastante na outra aula. 1/3 dos casos de infarto inferior pode chegar até mais, até quase 50% dos casos de infarto inferior vão ter infarto de VD. Eles vão ser clinicamente significativos em 10 a 15% dos casos. Está associado à oclusão de CD proximal, como eu falei na aula passada, ali antes do ramo marginal, que é quem irriga o VD. O eletrocardiograma, você vai ter um supra de ST em V1, né, vai ter um infarto inferior associado ao supra de ST em V1, e é interessante a gente rodar o V3R e V4R para confirmar o diagnóstico. O ecocardiograma fecha o diagnóstico. A gente vai ver ali claramente a disfunção de VD, o VD dilatado, né? O VD, diferente do VL, dilata muito rápido, e por isso ele causa tanta complicação, tanta hipotensão, né? A clínica é hipotensão, principalmente, porque o VD dilata, ele não consegue gerar pré-carga para o VE, e ele ainda, a dilatação do VD, ele faz um abaulamento do septo interventricular e diminui ainda mais a cavidade do VE. Então, você diminui totalmente a pré-carga ventricular esquerda, e por isso que o paciente com infarto de VD chega tão hipotenso, né? Ele vai chegar com turgência jugular, congestão direita, né? Ele não vai ter congestão pulmonar, porque o problema é o VD e não o VE. Sinal de Kussmaul, né? Que é a piora da turgência jugular quando o paciente inspira profundamente, né? Que o normal é o paciente tem turgência jugular, quando ele respira fundo, a turgência jugular melhora. Sinal de Kussmaul é o contrário, o paciente tem a turgência jugular, quando ele inspira, a turgência piora, tá? Isso aí acontece em outras doenças, mas o infarto de VD é uma delas. Pode ter um ictus de VD palpável, hepatomegalia congestiva pela congestão venosa e bradicardia. Tratamento, pessoal: reposição volêmica. O paciente com infarto de VD tem que dar líquido, tem que melhorar a pré-carga dele, tá? Pode fazer volume, que esse paciente, se realmente for infarto de VD, ele não vai ficar congesto, ele não vai piorar a função pulmonar, não vai desaturar, ele vai melhorar a hemodinâmica dele repondo o volume. Dobutamina, para melhorar a função ventricular. Terapia de reperfusão, obviamente, tem que tratar a coronária direita para melhorar a função do VD. E a função do VD ela melhora muito rápido, melhora mais rápido do que a do VE. Ela piora mais rápido, mas também melhora mais rápido do que a função do VE. Se o paciente tiver com BAVT, marca passo. E, importante, evitar qualquer coisa que reduza a pré-carga, né? O que reduz a pré-carga? Diurético, morfina e nitrato. Então, o paciente infarto de VD, se chegar e você não fizer volume, ainda se botar aquele tridilzinho, é a receita para o paciente piorar. Pessoal, vamos para finalizar as complicações mecânicas do infarto. Isso aí é interessante a gente ver algumas nuances aí das complicações mecânicas. Então, o que a gente chama de complicação mecânica no infarto? Insuficiência mitral com ou sem ruptura do músculo papilar, mas a insuficiência mitral ela pode ser isquêmica, mas geralmente ela não é tão grave quando ela é só isquêmica. Ela pode ser por ruptura do músculo papilar, necrose, né? Infartou o músculo papilar, necrosou e rompeu. E aí é um quadro catastrófico, né? Ruptura do septo interventricular, fazendo um CIV. Ruptura da parede livre do VE, que aí é dramático, o paciente tampona e geralmente vem a óbito. E o aneurisma de VE, tá? As complicações mecânicas, por que eu
eu fiz questão de botar aqui, apesar de alongar um pouco a aula, mas elas são importantes, né? Se o paciente não morreu antes de chegar no hospital, não morreu de choque cardiogênico, 15% dos pacientes vão morrer por causa de complicação mecânica. Então, a gente tem que ficar de olho. Muitas vezes o paciente que está bem, que foi reperfundido, está ótimo, e subitamente ele piora. A gente tem que pensar sempre em complicação mecânica. As complicações mecânicas acontecem em 2 picos de incidência, né? Nas primeiras 24 horas, o paciente já chega, você já vai pegar esse paciente com a complicação mecânica, ou depois de 3 a 5 dias, do 3º ao 5º dia, tá? Então, esse paciente do 3º ao 5º dia, que eu falei, que o paciente está ótimo, de uma hora para outra é uma catástrofe, piora, tem que pensar em complicação mecânica, tá? A reperfusão precoce reduz a incidência de complicação mecânica, porém, a reperfusão tardia, acima de 14 horas, ela aumenta a incidência de complicações mecânicas, tá? E as complicações mecânicas são mais comuns após a trombólise do que a angioplastia primária, provavelmente porque geralmente é uma necrose hemorrágica que causa as complicações mecânicas, e aí o trombolítico ele facilita esse tipo de necrose, tá? Então, sempre pensar em complicação mecânica no paciente pós-infarto que apresente pior hemodinâmica, com baixo débito cardíaco ou edema agudo, principalmente se a piora for SUB. Então, vamos falar uma por uma aqui rapidamente para a gente fechar. Ruptura do músculo papilar, tá? A ruptura do músculo papilar, ela é mais comum no infarto inferior, tá? Porque o músculo papilar posteromedial, ele é irrigado ou pela coronária direita ou pela circunflexa, tá? Já o músculo papilar anterolateral, ele tem dupla irrigação pela DA e pela CX. Então, se você fecha uma das artérias, ele tem uma chance menor de ter necrose quando está associado ao infarto anterior, tá? Então, ruptura do músculo papilar, mais comum no infarto inferior, ruptura do músculo papilar posteromedial. Interessante que não tem relação com o tamanho do infarto, nem com a extensão da doença coronariana. Pode ser um infarto inferior pequeno e pode evoluir com ruptura do músculo papilar e insuficiência mitral grave, tá? Então, o que acontece? Insuficiência mitral grave, edema agudo de pulmão, choque cardiogênico, geralmente é um quadro catastrófico mesmo, porque faz uma insuficiência mitral livre, um paciente que não tem uma dilatação atrial, diferentemente do paciente que tem uma insuficiência mitral crônica, né, que ele vai dilatando o átrio para acomodar aquele volume, esse paciente tem um átrio pequeno. Então, a hora que faz uma insuficiência mitral aguda grave, esse paciente faz edema agudo, choca na hora, tá? O sopro a gente pode ver um sopro no foco mitral com irradiação axilar para o dorso, mas nem sempre isso acontece, né? Porque como o paciente aumenta muito rápido a pressão no átrio esquerdo, às vezes você não tem nem o gradiente ali do VE para o átrio esquerdo para gerar sopro. Então, não pode confiar no sopro para fazer o diagnóstico de insuficiência mitral aguda, tá? Diagnóstico eco, monitorização invasiva, a gente pode ver uma onda V gigante na pressão das cavidades direitas, e tratamento é cirurgia de urgência. O paciente tem que ir para a cirurgia o quanto antes, tá? 24, 48 horas. Aí é geralmente necessária a troca valvar mitral. Tem a ver, você vê no livro que você pode fazer reparo do músculo papilar, fazer plastia mitral, mas geralmente isso é muito difícil de ser feito na prática e o paciente acaba tendo que fazer uma troca valvar mitral. Antes da cirurgia, a gente vai fazer a coronariografia, vai iniciar a mina e, nesse paciente, sim, a gente vai passar o balão intraórtico, que nesse caso é fundamental. E mandar o paciente para a cirurgia o quanto antes. Ruptura do septo interventricular, pessoal. O paciente que faz um CIV agudo pós-infarto também pode ser. Aí a incidência é mais ou menos parecida, né? Você pode ter CIV pós-infarto, tanto no infarto anterior quanto no infarto inferior. E aí é um dos casos que no infarto inferior é pior. Porque o infarto anterior, quando faz um CIV, ele rompe o septo apical. Geralmente é um CIV menor e mais fácil de você tratar. No infarto inferior, quando rompe, geralmente é o septo basal, lá junto das válvulas atrioventriculares, e geralmente é um CIV maior e de tratamento mais difícil, então o prognóstico é pior. Então, CIV pós-infarto inferior, prognóstico pior. E a gente vai ter uma sobrecarga de volume com esse CIV e o paciente vai evoluir também com choque cardiogênico e edema agudo de pulmão. O sopro costuma ser mais rude, né? Aquele sopro de CIV na bote geral esquerda, com radiação para a direita, né? Diagnóstico é ecocardiograma, monitorização invasiva, você vai ver o salto oximétrico clássico do CIV.
do ato direito para o ventrículo direito. E o tratamento, pessoal, aí tem uma nuance aí que não necessariamente precisa ser cirurgia de urgência. Você vai estabilizar, balão intraórtico, vai fazer a coronariografia e, se o paciente ficar estável, a gente pode tentar fazer uma cirurgia de forma semi-eletiva, tá? Porque, assim, mandar o paciente de emergência para a cirurgia, esse paciente está antiagregado, tem sempre um grau de complicação maior. Ruptura da parede livre do VE geralmente é uma complicação muito grave, né? Rompe o VE, está associado ao infarto anterior extenso. E na maioria dos casos o paciente faz um tamponamento cardíaco e morre por para em atividade elétrica sem pulso e evolui para óbito. Nas rupturas contidas, em 1/3 dos casos, que o pericárdio ali, aquele coágulo fica preso no pericárdio e consegue tamponar a ruptura, né? A gente vai chamar isso de um pseudoaneurisma, que não é um aneurisma completo, né? O aneurisma a gente tem que ter aquela dilatação, mas tem que ter músculo ali na parede do aneurisma. Esse não tem, esse é coágulo e já o pericárdio. Então a gente chama de pseudoaneurisma, tá? Isso aí vai ter 1/3 dos casos, o paciente não vai morrer e a gente vai fazer esse diagnóstico pelo ecocardiograma, né? E a gente pode fazer uma cirurgia semi-eletiva, daquele mesmo jeito, dar um tempo para tirar os antiagregantes e fazer o paciente operar com calma, não ter que operar ele de emergência, tá? Aneurisma ventricular é a complicação mecânica mais comum, aí é aneurisma mesmo, aquela discinesia que evolui para um grande aneurisma, né? Está associado ao infarto anterior extenso também. E o paciente pode não ter nada com aquele aneurisma, ou pode evoluir para ciência cardíaca sistólica, angina refratária, ou evoluir para arritmias. No eletro, é aquele famoso supramantido, né? Às vezes o paciente, muito tempo depois do infarto, continua com aquele supra mantido no eletro. O diagnóstico é feito pelo eletrocardiograma. E se o paciente tiver sintomas importantes, né, IC refratária, angina, taquicardia ventricular sustentada, embolia recorrente, que é outro problema, que ali forma trombo, né? A indicação é cirurgia de aneurismectomia e revascularização, tá? Se o tratamento for conservador, paciente com aneurisma ventricular tem indicação de anticoagulação. Angina pós-infarto, indicação de coronariografia e revascularização, a gente chama de angina pós-infarto, aquela que acontece depois de 48 horas e até 2 semanas pós-infarto, né? Porque até 48 horas é um infarto, não é angina pós-infarto. E depois de 2 semanas, aí a gente já entra com uma angina normal. Então, entre 48 horas e 2 semanas, a gente chama de angina pós-IAM, e a angina pós-IAM é igual a angina instável. Então, é uma angina que requer de coronariografia e tratamento, alto risco de evento, tá? Reinfarto, mais comum após a fibrinólise, a gente vai ver, o paciente vai recorrer de dor ou instabilidade, um novo pico de troponina, né? Se a troponina vai subir novamente acima do limite superior, ou pelo menos mais 50% do que ela estava antes, pode aumentar o supra novamente, e o tratamento, revascularização, coronariografia, tá? Por fim, aqui, eu acho interessante também a gente falar da pericardite pós-infarto, que de vez em quando a gente encontra, né? Se você escutar todos os pacientes pós-infarto, você vai ver com bastante frequência aí um atrito pericárdico, tá? Então, a gente divide a pericardite pós-infarto em precoce e tardia, né? Epistenocárdica, que é precoce, e a síndrome de Dressler, que é a tardia. A precoce, ela está associada a um processo inflamatório que atinge o pericárdio por contiguidade. Geralmente um infarto grande, infarto extenso, reperfusão tardia, você tem aquele grande infarto transmural, aquela inflamação ela atinge até o pericárdio e causa uma pericardite, tá? Ela acontece nas primeiras 2 semanas, pode até ser até 8 semanas, mas nas primeiras 2 semanas é o mais comum. E você tem que fazer o diagnóstico diferencial com reinfarto e vai tratar com AS e colchicina, tá? Importante aqui, pessoal, é não usar anti-inflamatório e nem corticoide na pericardite pós-infarto. Anti-inflamatório porque ele altera a função, piora a função do AS, né? E os corticoides porque eles retardam a cicatrização do infarto, tá? Então, não usar corticoide nem anti-inflamatório na pericardite pós-infarto. E a síndrome de Dressler é muito menos comum, menos 5% dos casos, e ela acontece tardiamente, né? Até 12 semanas pós-infarto, associada a uma reação autoimune. O paciente tem febre, leucocitose, dor, mialgia, aumento do VHS. E aí os corticoides, se você mais de 4 semanas, você pode utilizar nesse caso.